Eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João. Você que encontrou, eu te pedi para você se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, se você puder. Primeira epístola de João, no capítulo 5. O texto que foi proposto aqui na escola dominical se encontra nessa perícope, nesse pedacinho aí que nós vamos ler, que está em 1 João, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 17. 1 João, capítulo 5, versículos 13 ao 17. Será que o que a Bíblia está querendo dizer, o que João quis dizer de pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte? Nós vamos entender isso aqui para poder terminar essa controvérsia que já vem há tempo. Mas aquele que levantou a controvérsia ele não veio, né? Depois nós vamos ter uma conversa com ele, mas tudo bem, deve ter um motivo. Vai assistir, é isso aí, Zé Márcio. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Só até aí a leitura da palavra. Curva a sua cabeça, marca a sua Bíblia. Eu quero que você marque, que nós vamos passear dentro dessa carta de João, para nós entendermos por que João falou isso aqui para a igreja, amém? Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai, nós te rendemos graça, te adoramos, Senhor, te agradecemos por mais uma vez, Senhor, o Senhor permitir que a tua igreja, a tua noiva se reúna para estudar a tua palavra neste culto de ensino. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar e que esse estudo, Senhor, edifique a nossa vida e que o teu ensino, Pai, sirva, meu Deus, para nos fortalecer cada dia mais e nós sermos mais parecidos com o Senhor e atender a tua vontade. Pai, eu oro, desde já te agradeço em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. O que está dizendo aqui esse texto? Para nós entendermos bem e não entrarmos numa interpretação errônea da Escritura, porque uma das regras que nós precisamos interpretar a Escritura, inclusive nos textos mais difíceis, que você sempre tem que lembrar, é que a Bíblia explica a Bíblia, a palavra de Deus explica a palavra de Deus. Então nós não podemos tirar de dentro do texto aquilo que é da minha particular interpretação, mas sim deixar que a Bíblia explique esses textos que são difíceis, para nós entendermos bem e sabermos qual é a vontade de Deus para o seu povo, quando Ele deixou escrito esse manual de vida para nós. Então, grandes heresias nasceram justamente por homens que quiseram ir além daquilo que Deus revelou. E existe uma regra que nós precisamos seguir, que é onde Deus não fala, o homem se cala. É assim que faz. E nós temos outra regra que diz que texto fora de contexto é pretexto para heresia. As heresias nascem quando você pega um texto isolado da palavra de Deus e você quer aplicar para uma outra coisa que é de particular interpretação, e isso não é palavra de Deus, é palavra do coração humano. Agora o Deus, Ele aplica, através do Espírito Santo, Ele traz essa palavra e aplica, tem aplicação para cada um de nós, a fim com um fim proveitoso. Qual é esse? Edificar a nossa vida, edificar a igreja, construir um povo sábio, que conhece a palavra, que é testado, é aprovado, e que essa palavra vai sendo como uma água, que ela é falada assim, que vocês já estão lavados pela palavra, e essa palavra vai construindo em nós a vontade de Deus, a imagem e a semelhança de Deus, a palavra e o Espírito, a palavra e o Espírito. Por quê? A palavra é pregada, a fé vai sendo construída, que nós ouvimos, e o Espírito vai testificando e vai nos transformando para nós atendermos essa palavra. O que estava acontecendo aqui? João,
que é o evangelista João, que escreveu justamente o Evangelho de João, ele está agora escrevendo cartas. E essas cartas ele está escrevendo para um povo específico. Ele está escrevendo para algumas igrejas da Ásia Menor. Hoje, nessa região, se você pegar um mapa lá dessa região, seria a atual Turquia. Quem que eram essas igrejas da Ásia Menor ali na época? Apocalipse vai falar de alguma delas, né? Lá quando nós temos as cartas, né, as 7 igrejas, ali tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Então essas 4 igrejas faziam parte dessa Ásia Menor. João está endereçando essa carta justamente para essas igrejas. E essa carta era uma carta pastoral, uma carta de alguém que pastoreia essa igreja e que quer fazer alguns ensinos, porque sabia de um perigo específico que aquela igreja estava correndo e que não é diferente de hoje. Quando nós vimos para um culto de ensino, estamos estudando a palavra do Senhor, sempre existe uma aplicação prática para nós. Nós estudamos justamente para entender qual é a vontade de Deus manifestada na sua palavra, e nós estarmos preparados para enfrentar qualquer tipo de situação, porque Deus, sendo o Criador de todos e de tudo, Ele sabe tudo que vai acontecer conosco, sabe quais são as provações, quais são as tentações, quais são as circunstâncias difíceis que nós vamos passar, e Ele sempre nos orienta através da sua palavra. Alguém já disse: você quer ouvir Deus falar, não tem lugar melhor para ouvir do que ler a sua própria palavra. É claro que Deus fala através do louvor, usa uma criança, usa profecia, usa o conhecimento futuro, né, que é das manifestações de revelação, de dom de revelação, é claro que Ele usa. Mas quando você abre a palavra de Deus, é a boca de Deus falando comigo e com você. Então nós precisamos pensar isso, que João estava escrevendo porque havia alguns perigos ali para essa igreja. E quais são os perigos que estavam enfrentando? Heresias, principalmente através do gnosticismo que estava presente ali. Os agnósticos estavam presentes e falando o seguinte: olha, é complicado você saber de Deus, porque Deus é muito diferente dessa criação, e sem uma prova material específica, algo que é empírico, que você pode levar para o laboratório e fazer a prova, você não pode concluir, você não pode dar uma certeza da existência. Isso estava entrando nessas igrejas. Mas tinha uma segunda heresia, e que era a principal que vai ser combatida aqui, que é anterior a essa, que é o docetismo. E esse docetismo falava o seguinte: que na verdade Jesus não veio em carne. E se nós tirarmos da nossa fé cristã que Jesus veio aqui em carne, irmã Vanusa, como que nós vamos dar sustentação do sacrifício de Jesus como Cordeiro perfeito? Você está entendendo que a coisa parece que é uma coisa, mas tá, se eles estão falando que Jesus não veio em carne, né, que na verdade Ele nunca se materializou, nunca nasceu de uma virgem, nunca cumpriu o que a palavra de Deus diz, que aconteceu, que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, montou o seu tabernáculo entre nós, entre o povo de Deus, como foi prefigurado no Velho Testamento. Jesus nunca fez isso. Na verdade, isso fez só uma aparência. Ele estava ali em espírito, porque vindo dessa corrente agnóstica, esse espírito perfeito, ele nunca poderia habitar num corpo corruptível. Não é algo que o gnóstico vai misturar o platonismo, mas isso não é o objeto aqui. Mas o docetismo foi desembocado, ele foi criado justamente por um pensamento agnóstico. E ele estava sabendo que estava entrando na igreja. Estava entrando na igreja a ponto desses hereges, desses falsos profetas, que vai falar tantas vezes, daqui a pouco nós vamos olhar isso no texto bíblico. Estou só dando o contexto para nós entendermos e chegarmos, né, por que há pecado para a morte e pecado que não é para a morte, e que ele vai dizer para orar por um e por outro. Ele está sugerindo que não ore. Esse pessoal estava dentro da igreja, estava com os irmãos, mas eles saíram, mas disseminaram essa dúvida na cabeça daqueles irmãos. Então João está escrevendo justamente para poder corrigir esse pensamento e dar segurança para aquele povo da sua salvação, da vida eterna, quem que era que poderia garantir essa vida eterna, e principalmente ele dá alguns elementos para nós termos condição de medir quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso. Então, quando João escreve essa carta,
ele está dando alguns critérios para nós analisarmos. Pastor, mas está falando então que está querendo que julgue outros? Sim. Julgar se aqueles profetas, aqueles mestres eram mestres que eram sinceros diante de Deus, que eram tementes a Deus, ou se eram falsos mestres ou falsos profetas. E como que João mostra isso? Como que João mostra esse critério? Primeira régua que ele vai trazer, primeiro critério, ele vai falar, olha, tem um critério que ele é moral, que ele é da justiça de Deus, e que todo aquele que crê em Deus, aquele que é verdadeiro cristão, ele tem que ter esse critério, essa conduta reta na vida dele. E aí nós vamos entender, se você olhar aí na sua Bíblia, olha aí no capítulo 2, ele vai trabalhar esse critério. Jesus vai falar isso um pouquinho sobre, usando aquela parábola da árvore, que toda árvore boa ela dá bom fruto, e toda árvore má ela dá mau fruto. Então pelo fruto se conhece a árvore. Jesus vai falar a respeito disso. Mas olha como que João ele passa a mostrar o primeiro critério que a igreja ali, que estava sendo assolada por essas heresias, ela tinha que pensar. Olha, então você olha para o critério moral, esse critério de justiça diante de Deus. E no capítulo 2, a partir do verso 28, ele vai dizer alguns critérios, e ele vai trabalhar isso até o versículo 10 do capítulo 3. Então do capítulo 2, versículo 28 até o capítulo 3, versículo 10, ele está trabalhando esse critério moral. Eu não vou ler todo, depois você lê na sua casa, mas ele começa falando assim, ó, filhinhos, agora pois permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. O que ele está falando? Existe um critério moral, existe uma justiça que Deus requer daquele que se fala cristão. Então nós precisamos permanecer nesse critério moral, permanecer em Jesus Cristo. Por quê? Porque quando ele vier, nós não sermos envergonhados e sermos colocados à sua esquerda. É isso que ele começa a falar, mas eu não vou ler todo. Mas olha o que ele fala, inclusive no versículo 6 do capítulo 10: todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então vocês observe a primeira coisa, se a pessoa falar para o profeta, ela não vai permanecer com as suas obras, esperando a vinda de Jesus, e ele não vai conseguir viver uma vida santa, uma vida afastada do pecado. Mas o que ele vai fazer? Ele vai viver em pecado, viver pecando continuamente. Então, primeiro critério que eu estou falando para vocês, observem a vida dessas pessoas que se dizem mestres, que se dizem profetas e não são. É isso que ele fala, mas ele trabalha um segundo aspecto, a segunda régua que nós temos, que é um aspecto social, de relacionamento entre os irmãos, e é o aspecto que nós conhecemos desse social, que é o amor. E ele vai trabalhar isso do capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 18, e ele vai iniciar falando, olha, desde o início vocês estão sabendo que o amor é o fundamento da fé verdadeira. Olha o que ele fala aí no capítulo 3, do versículo 11: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio, ou desde o início, é esta, que nos amemos uns aos outros. E aí ele ainda vai trabalhar uma coisa mais profunda. Ele começa a falar, ele vai até o 18, mas lá no 14 ele vai falar o seguinte: você quer saber se você passou da morte para a vida? Você quer saber? Tem uma régua, tanto para os profetas, os falsos, para você saber quem é falso e quem é verdadeiro, quanto para você mesmo. E olha lá o que ele fala no 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, ainda não passou da morte para a vida, mas permanece na morte. Então ele está falando da régua. A segunda régua, o segundo critério é o amor. O primeiro critério é a justiça, é você andar em retidão, não viver na prática do pecado. Irmão, não estou falando aqui que aquele que peca já está aqui dentro condenado como falso crente, nada disso. Ele está falando de quem vive na prática. Nós vamos diferenciar isso lá daqui a pouquinho. Mas existe um terceiro critério. Se o primeiro é a moral, a justiça, o segundo é o social, é o amor, existe um terceiro que é uma prova, é uma regra doutrinária. E aí nós já vamos caminhando para o texto que nós lemos. Porque na regra doutrinária, abra a sua Bíblia, no capítulo 4, ele vai trabalhar isso do versículo 1 ao 6, e esse eu quero ler tudo,
porque é aqui. Ele falou tudo isso para ir analisando, para chegar aqui no 4, ele dá a sustentação para aquilo que ele vai falar lá no 5, que é o texto que nós vamos analisar hoje: pecado para a morte e pecado não para a morte. Olha o que ele vai falar, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Espírito aqui com letra minúscula. Antes, provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas. O que é isso aqui, irmãos? Ele está falando que muita gente lá naquela época levantava, profetizava, espírito com letra minúscula, e que não era para dar crédito a eles, porque eles se faziam passar por crentes no Senhor Jesus Cristo, mas profetizava docetismo, profetizava teoria agnóstica, filosofia, para poder combater justamente os pilares da fé cristã. Olha que tanto que isso é sério. Onde que estava isso? Dentro da igreja. Então o que ele fala? Amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, olha a prova doutrinária. Vou te dar uma doutrina. Como é que você vai reconhecer se esse espírito é de Deus, se é Deus falando na boca desse profeta ou se não é? Nisto reconheceis o Espírito de Deus, letra maiúscula. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que os docetistas falavam? Que Jesus não veio em carne. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Não é o anticristo que vai ser revelado lá no Apocalipse, porque ali já é a materialização do próprio anticristo. Aqui o anticristo no sentido todo aquele que é contra Cristo. Aqui é outra, não é um nome próprio, que lá está até com letra maiúscula. Aqui é minúsculo. É o anticristo porque ele é contrário à doutrina cristã, é contrário ao evangelho, contrário a Cristo, e a respeito do qual tendes ouvidos, e que vem e presentemente já está no mundo. Quem? O seu espírito já está preparando. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como é que você diferencia? E ele está falando a prova doutrinária. Então João está estabelecendo aqui algumas regras, alguns critérios dentro da sua carta para aquela igreja, olhar para ela e olhar para aqueles que pregam a palavra, aqueles que são profetas, aqueles que são mestres. Olha, faz prova moral da justiça, olha para os frutos, olha, vê se eles amam, porque o mandamento principal é amar. Então olha para a prova, para a régua social. E terceiro, vê a doutrina que eles estão pregando para vocês. Prega Jesus, Jesus é o centro, Jesus veio em carne, Jesus morreu por você. Então vocês olham, se eles negarem isso, sai fora, porque esse espírito não é de Deus, rejeita essa heresia. É isso que João está trabalhando. Então, qual que é o propósito de João aqui? É justamente afirmar que a nossa salvação, ela é em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, porque Ele veio em carne, morreu no meu lugar e no seu lugar, e a culpa que você tem do pecado que você cometeu, ou seja, de Adão transferido para nós, ou seja, o seu pecado próprio, isso foi transferido para Jesus Cristo. O seu pecado, o meu pecado foi transferido para Ele. Por isso que Deus falou, agradou moê-lo pelas nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Então o que João está falando? Olha, o que Jesus fez foi o seguinte, pegou os pecados de vocês, porque Ele veio em carne, Ele é o sacrifício, foi sacrificado, foi morto, e aquilo que vocês deviam foi colocado sobre Ele. E sabe o que Deus fez através da justificação? Pegou o que Cristo fez e colocou sobre vocês. Então quando o Pai olha para o Filho, vê o meu pecado e o seu pecado, e quando o Pai olha para mim e para você, vê o que Jesus fez por mim e por você, aquele que crê. É isso que João está trabalhando aqui. E aí, ele então vai entrar no capítulo 5, no versículo 13 que nós lemos, e vai dizer o seguinte, lê comigo, versículo 13: estas coisas
que ele está falando? Finalzinho, último capítulo. Está falando do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4, e agora ele vai concluir no capítulo 5. Está vendo essas coisas, tudo que eu falei para vocês, essas provas morais? Por que eu escrevi tudo isso para vocês? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes, conhecimento, certeza, convicção, que tendes a vida eterna, a vós outros, quem? Que credes em o nome do Filho de Deus. Ele está falando para vocês, então tudo isso que eu estou escrevendo para vocês, não deixa a dúvida que esse pessoal, esses falsos profetas, falaram para vocês não. Eu estou escrevendo para vocês saber que Ele tem poder para salvar e que a vida eterna está garantida se vocês crerem que Ele é o Filho de Deus. E se vocês passarem essa régua moral, essa regra social, essa regra do amor, essa regra espiritual que eu estou falando, doutrinária para vocês, na vida de vocês, não duvide da salvação, não duvide da vida eterna. João está explicando isso para esse povo. E dentro desse propósito, se nós analisarmos tanto o evangelho que João escreveu, o evangelho de João, e nós olharmos essas três cartas, a primeira, a segunda e a terceira epístola de João, tanto uma quanto a outra, a estratégia de João ela é dividida pelo menos em 4 estágios. Como que ele divide isso? Presta atenção que eu vou te falar. A primeira coisa, eu quero que vocês ouçam o que eu vou falar para vocês. Sempre ele vai falar isso, depois ele vai ter uma ênfase, mas que vocês ouvindo o que eu vou falar, vocês creiam. E se vocês ouviram e creiam, e vocês viram o que eu falei para vocês, vocês vivam o que eu falei para vocês. Se vocês ouviram e se vocês creram, não parem por aí. Então o terceiro estágio, vocês vivam o que eu estou falando para vocês viver. E o terceiro, se vocês vivendo, vocês saibam, vocês tenham certeza e convicção. Por isso que ele fala, eu estou escrevendo essas coisas todas para vocês, porque vocês quero que vocês ouçam, mas depois de vocês ouvir, eu quero que vocês creiam, depois eu quero que vocês vivam, e eu quero que vocês saibam com convicção, saibam que tendes a vida eterna se vocês estiverem em Cristo Jesus. Não duvide disso, não fica bambeando qualquer heresia, qualquer corrente que chegar até vocês que creem no Senhor Jesus. E a ênfase nesse conhecimento que traz aqui nesse versículo 13, que é o início da perícope, que a gente fala do pedaço do texto que nós lemos, estamos estudando nessa noite, é justamente nessa certeza. Por que tem que ter essa certeza, irmãos? Porque existe uma crença, né? E é comum entre alguns irmãos, e você já pensa se você é um desses, que quando alguém levanta na igreja e fala assim, eu tenho certeza da minha salvação, talvez a pessoa olha e fala assim, presunçoso. Como é que ele pode ter certeza, Zé Márcio? Eu já ouvi pessoas falando isso. Como que ele pode ter certeza? Mas ele está analisando a vida dele nesse contexto. E se eu analisar a minha vida nesse contexto, dessa régua, irmãos? E se eu olhar dessa régua que João estabeleceu, e eu me olhar aqui dentro e falar, Senhor, bendito seja o Senhor, porque é o Senhor que operou em mim isso aqui, o Senhor está me dando santificação através da Tua palavra, do Teu Espírito, e eu estou dentro dessa régua que o Senhor está falando, embora às vezes eu tropece, mas eu peço perdão, eu sei quem é Jesus, eu confesso Ele como meu Salvador, eu sei qual que é a obra, qual que é o poder que Ele tem, e bendito seja o Senhor, porque eu tenho convicção da minha salvação. O que vai acontecer amanhã pertence ao Senhor, mas hoje quando alguém se levanta e é criticado com presunção, talvez seja o contrário, porque talvez presunção é você não acreditar no que a palavra de Deus está falando. Tenham certeza, saibam que vocês têm a vida eterna se tiverem em Cristo Jesus. Talvez a presunção é nós criticarmos essa pessoa, ou nós mesmo duvidarmos da nossa salvação, porque talvez alguma heresia entrou na nossa mente, na nossa cabeça. Pastor, mas o pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Mas a mesma palavra que diz isso, diz o seguinte: se nós confessarmos e deixarmos, alcançaremos misericórdia. E o próprio João vai trabalhar aqui. O próprio João vai falar aqui, no capítulo 1, no versículo 9. Olha lá o que é que fala, abra sua Bíblia. O próprio João,
1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, peraí, se eu não tenho convicção da minha salvação, eu confessei o pecado, então peraí, qual que é o poder que Jesus tem? Ele tem todo o poder? Ou não tem? Está entendendo o que é presunção? Presunção é eu achar que a palavra de Deus não tem efeito e poder sobre a minha vida, e alguém colocar isso na mente de outro, e o outro achar que ele está condenado, que não tem perdão para ele. Se ele confessar e deixar, ele vai alcançar misericórdia, mas se ele encobrir, ele jamais prosperará, diz o Provérbios. Mas aqui o próprio João está trabalhando nessa ideia. Então para com isso, porque o propósito aqui de ser revelado Deus é que nós tenhamos convicção, certeza que o que Jesus fez é poderoso para nos salvar se nós cremos. Pastor, mas se eu tropeçar, eu tenho que me arrepender. Eu não posso deixar de entristecer pelo pecado, porque aí se eu não me entristecer mais, nós vamos ver daqui a pouquinho o que vai acontecer, porque é justamente a apostasia, e é isso que ele está falando que não deve orar. Mas daqui a pouquinho nós chegamos lá. Então, se o propósito revelado por Deus é que não é somente que ouçamos a palavra, mas que creiamos, vivamos, mas também que saibamos que Jesus fez é suficiente para nos salvar. E aí você pensa o seguinte, a primeira aplicação prática, já estou parando aqui que eu não pus isso aqui no estudo, mas você pensa nas seitas que nós temos hoje. Qual que é o conceito de seita? Alguém sabe? São dois critérios, duas réguas que nós metimos na seita. Primeiro, a seita fala o seguinte: só há salvação através de nós. Seita, sai fora. A Assembleia de Deus não fala que a salvação é só através da placa Assembleia de Deus. Não existe isso, porque nós cremos na confissão e nós cremos na irmandade, por exemplo, com a igreja presbiteriana. O que é que eles não creem lá? Eles não creem, eles são cessacionistas, mas nós sabemos que eles são irmãos, porque os pilares da fé deles coincidem com o nosso. A forma de culto deles tradicional, nosso pentecostal, não afeta a divindade de Jesus, não afeta a materialidade do que Jesus fez, da obra de Jesus, nem da pessoa de Jesus. Então não tem conflito. Tem conflito em crer na forma que o Espírito Santo age, mas isso não vai fazer separação, porque são irmãos. E eles também não acreditam e não falam, só há salvação através de nós. Da forma foi uma igreja batista, e assim vai. Mas algumas igrejas dizem que a salvação é só através delas. Por quê? Porque elas colocam Jesus e colocam obras da lei. E aí, a partir do momento que Jesus não é o único caminho, como que você vai crer nisso, que você vai colocar sua esperança nisso? Não, Jesus é o único caminho, mas além de Jesus, você não pode comer carne de porco. Além de Jesus, você tem que guardar, tal dia não pode andar mais do que 1 milha. Você está entendendo o que é que eu estou falando? Essas heresias existem até a presente data. Esse tipo de influência existe até hoje. Mas e os nossos... eu já ia falar, né? Nossos irmãos, que não são. Mas e o TJ? O TJ não acredita em Jesus, porque a figura de Jesus para os TJs, ela já é uma figura agnóstica, que ele é um demiurgo, que vai misturar o platonismo com o cristianismo e com o Velho Testamento. Fala, olha, Jesus não é Deus, ele é um demiurgo, ele é um semideus, ele é criado, e Jesus não é criado. Jesus é coexistente com Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas eu não quero entrar por aí, mas eu estou te mostrando que o que João estava escrevendo para a igreja está presente hoje, na atualidade. Esse tipo de heresia está aí. E talvez você vai encontrar até mesmo uns rapazinhos bonitos que saem na rua e que fala que é a igreja dos últimos dias e coloca o nome até de Jesus, mas que lá dentro também tem o que? Além de Jesus, obra. Você está entendendo? O que é a heresia, como que ela se materializa no nosso meio, e o que João estava combatendo, o que nós precisamos ficar esperto hoje para conhecer a palavra de Deus. João estava combatendo isso e ele continua combatendo. Então, essa ênfase precisa ser vista aqui dentro. João está dando essa régua para nós analisarmos, e está falando, olha, eu estou escrevendo tudo isso para vocês terem certeza, ter conhecimento, saber que vocês têm a vida eterna
Em Cristo, se você estiver em Cristo. Começa por aí, está começando esse pedaço, fala aí para chegar onde que nós vamos estudar. Aí nós vamos para o versículo 14, versículo 15. Vamos ler? Diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. Veja bem, do versículo 13, ele fala da segurança na vida eterna, desfrutada por quem? Porque quem tem Cristo, pelo cristão verdadeiro. Agora ele sai dessa segurança da vida eterna e passa agora para outra segurança que nós temos, outra certeza que nós temos. Qual que é? Além da vida eterna, sua oração, você tem Cristo? Você está em Cristo? Você pode ter certeza que a sua oração vai ser ouvida. Vai ser ouvida e mais, vai ser respondida. Ele está garantindo isso. Olha, primeira segurança que você tem, saiba, você tem a vida eterna, mas saiba outra coisa também, que a sua oração, você vai ser ouvida e vai ser respondida. Essa segurança, ela não está vinculada ao conhecimento da salvação em Cristo, da vida eterna, que está no versículo 13, tá? Embora ela resulte nessa confiança. Veja bem, olha o que fala o versículo 15: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Existe essa segurança do atendimento, mas aí tem alguns critérios. Não é qualquer oração que vai ser atendida, aí já nós vamos entender o que ele está falando lá, dos que não devem orar. Mas quando ele usa essa palavra, dessa segurança aqui, dessa certeza, essa palavrinha lá no grego é parresia, e essa palavrinha significa franqueza ousada, ou ousadia para com Deus. É você estar certo e ser ousado, no sentido que Deus vai te ouvir e te responder quando a oração for feita no propósito dele. Aqui não é colocar Deus na parede, não é decretar, entendeu? Não é isso. Está falando que você tem essa convicção, que se você é crente, você tem a vida eterna, você está em Jesus, você está se esquivando do pecado, você não vive na prática do pecado, você pode orar e Deus vai te ouvir, vai te responder. Depois ele vai dar alguns critérios. E essa confiança, ela é tanto agora quanto no dia do juízo. Ele já trabalhou isso antes. Volta a sua Bíblia no capítulo 2, o versículo 28. Olha o que ele fala: filhinhos, agora pois permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastamos envergonhados na sua vinda. Então essa postura de confiança e de permanecer firme é justamente agora, mas também quando ele vier. Ele vai buscar a sua igreja. Olha o que fala no 3, no versículo 21, diz assim: amados, se o coração nos acusar, teremos confiança diante de Deus. Como que é isso? Se eu estou na presença dele, estou permanecendo firme, e se o meu coração não me acusa, de quê? O que o coração pode nos acusar? De pecado. E se eu estou limpo, se eu estou na presença dele, se eu estou fazendo essas provas que ele deixou para mim, essa prova moral de justiça, essa prova social do amor, essa prova de confiança em Deus doutrinária, o meu coração não vai me acusar. Então você pode orar com confiança, que ele vai te ouvir e vai atender. E no 5:14 é justamente isso que ele fala: é esta confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Aí tem uma condição. Você tem certeza disso, você tem certeza da vida eterna, você está se esforçando, você está dentro da régua que ele colocou, das réguas, você pode orar com confiança que ele vai te ouvir, mas tem um detalhe: ele vai te atender quando você orar como? Qual que é o critério? Quando você orar e pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade. E aí vem uma questão, porque quando nós falamos em orar na vontade de Deus, às vezes nós misturamos um pouco as coisas, porque às vezes muitas pessoas acham que a oração é um recurso que nós temos, sabe, um método que nós temos, é um recurso mesmo, um artifício que nós temos, para ser usado, para nós impormos a nossa vontade a Deus,
para dobrar a vontade de Deus à nossa vontade. Mas não é isso que é oração. Oração é o contrário. Oração é quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você está na presença de Deus, aí sim você vai subordinar a sua vontade, a minha vontade à vontade de Deus. Aí as orações, a minha oração e a sua oração está alinhada à vontade de Deus. É essa oração que ela vai ter, nós podemos ter certeza que ela vai ser respondida. E é fácil nós pensarmos nisso, porque quanto mais intimidade com Deus tem, mais a sua vontade se alinha com a dele. E aí Jesus, quando os discípulos estavam ali, os discípulos não pediram para Jesus: Senhor, ensina, porque tem gente que quer ver fogo cair, quer ver os sinais, quer ver isso, quer ver aquilo outro, mas não entende que o principal é a comunhão com Deus. Porque os discípulos, hora nenhuma, pediu: Senhor, ensina-nos a curar os enfermos, Senhor, ensina-nos a expulsar demônio. Mas o que ele pediu para Jesus ensinar eles? Ensina-nos a orar. Por quê? Porque o segredo está na oração. Porque se tiver oração, está alinhado com a vontade de Deus. Se tem oração, se Deus falar, ora que eu vou curar, Ele vai falar com você, está na intimidade, ora agora, e está na vontade de Deus, Deus vai curar. Porque se a vontade de Deus for curar, Ele vai curar naquela hora, e é através da oração. Mas se não for naquela hora, irmão, se Deus não é a vontade de Deus, não adianta, não vai ser atendido. É na vontade de Deus. Então, na verdade, quando os discípulos pedem para Jesus, ensina-nos a orar, lá dentro da oração do Pai Nosso, o que ele fala? Pai Nosso que estás no céu. E aí? E depois? Seja feita a sua. Está lá, seja feita a minha? Não, é a sua. Olha dentro da estrutura da oração que Jesus ensinou: seja feita a tua vontade. Mas Jesus, isso é tão importante para nós entendermos isso, que no Getsemane, Jesus transpirando sangue de aflição, pediu para os discípulos orar com ele, os amigos dele estavam dormindo, ele está lá angustiado, uma vanusa. Ele ora então a Deus e fala: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E como que termina a oração dele? Mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Olha o tanto que isso é sério, irmãos. Oração que vai ser respondida, oração que você pode ter confiança, que você vai orar e vai responder, é a oração que está alinhada à vontade de Deus. Essa você pode ter certeza, é palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Se nós pedirmos alguma coisa na sua vontade, isso será feito. Pastor, mas eu estou orando pelo meu filho, então você está falando para mim que ele não se converte, eu preciso parar? Não, você vai continuar, porque você vai interceder, nós vamos chegar daqui a pouco. Isso aqui é oração petitória que ele está falando, ele vai chegar na intercessória, petitória. Então nós temos que orar nessas petições na vontade de Deus, depois vai passar para a intercessão. Então Jesus ensinou isso e deixou claro para nós, e repetiu no Getsemane, falou na oração do Pai Nosso e falou da vontade de Deus. É essa oração que ele vai responder. Aí nós passamos para o verso 16, que é o verso que gerou todo esse estudo de hoje. E aí o verso 16, ele diz assim: se alguém vir a teu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. E agora? O que João está falando aqui? Quando nós olhamos esses versos 16, nós estamos percebendo que depois dele explanar para nós, ensinar a igreja sobre a oração respondida, da certeza da oração respondida no versículo 14 e versículo 15, agora ele vai ilustrar, ele vai falar alguma coisa sobre uma limitação dessa oração respondida, para nós não ficar frustrado. Tipo assim, tem coisa que você vai orar e não vai acontecer. Então eu vou dar um conselho, veja bem, irmãos, não é uma prescrição, nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Ele não está colocando uma imposição, Zé Márcio. Nós vamos perceber isso no texto, porque às vezes sai as heresias por conta de uma não observação de algo que está dentro do texto, tá? Ele está dando uma limitação aqui no versículo 16 e no 17, e que não se trata de uma petição, mas sim de uma intercessão. Ele está falando de rogar pelos outros. Não é a petição que está ali na vontade de Deus aqui, você e Deus, agora você está intercedendo. Ele sai de uma que você tem convicção de resposta, que está na vontade de Deus, e agora você está intercessor, seu papel de intercessor, ele mudou. Então,
Primeiro, o que ele está falando para você e para mim aqui? Voltando, a certeza da vida eterna que o cristão deve desfrutar, que começou lá no versículo 13, não pode fazer ele se preocupar somente consigo mesmo e esquecer do amor ao próximo, da oração intercessória. Já sou salvo, tenho certeza da minha salvação, e o outro está lá, e eu estou aqui, então o problema é dele. Lembra o que Caim falou para Deus quando Deus perguntou cadê o irmão dele? Lembra da resposta de Caim? Acaso sou eu tutor do meu irmão? É isso que ele está falando, que nós temos que orar sempre. Não podemos negligenciar a oração por aqueles que estão se afastando de Cristo, se afastando do Evangelho, se afastando da verdade. Nós precisamos orar. Você viu alguém pecar? Ele começa assim: se você viu alguém pecar, eu vou falar para você, ore por ele. Por quê? Porque você orando para ele vai sair da morte e vai ter vida. Quem que vai dar? Você? Não, é Deus através da sua oração intercessória. Ai daqueles que não tem ninguém para interceder por eles, Zé Márcio. Ai daqueles que não tem ninguém que levanta um clamor para eles. Esses estão sozinhos. A oração intercessória está falando que tem poder, e se você vier alguém pecar, você tem que orar. Ele não fala, viu alguém pecar? Vai e conta para todo mundo, sai espalhando. Não. Viu alguém pecar? Ore por ele. E Jesus vai mais profundo ainda lá em Mateus. Vai falar que se pecar contra ti, vai ter com ele, você e ele. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Pecou contra você. Ah, mas não te ouviu, leva mais uma, 2 testemunhas. Não te ouviu, aí você leva para a igreja. Não disciplinou, não corrigiu, considera-o gentil e publicano. Até Jesus falou a ordem. Mas sabe o que acontece conosco? Pecou, a gente já sai falando. Olha para você ver a responsabilidade que nós temos aqui dentro desse texto. Você viu pecar? Ore. Não é pecado para a morte? Ore. Ore por ele, interceda por ele, não age igual Caim, é isso que ele está falando. Então a maneira certa de nós lidarmos com o pecado da igreja é essa. Deus ouve essa oração. Por quê? Porque nós vamos pedir para Deus, para aquela pessoa que está desviada, e o que Deus vai dar para ele? Vida. Vida eterna, irmãos. Aqui o contexto do pecado para a morte, o pecado para que não é para a morte, é o pecado da vida eterna, é o pecado da condenação eterna, é o pecado da morte eterna. É isso que está ligado. Ah, pastor, mas e Ananias e Safira? Ananias e Safira é um caso pontual, que a igreja precisava manifestar. Deixa eu te perguntar, se todo mundo que mentisse hoje acontecesse com Ananias e Safira porque mentiu, e aí? Eu não vou pedir para você levantar a mão não, mas você pensa, eu achasse, ia ter pior, muito pior do que a pandemia, muito pior que um tsunami, irmão. Não é, irmão Sebastião? Estou mentindo? Imagina só. Ah, mas o pecado para a morte é mentir no altar, mentir dentro, em cima do altar de Deus, porque você estava lá na presença de Deus. Irmão, qual o conceito de altar que você tem? Você acha que o altar é aqui? Só? Você acha que é imaculado é só aqui? Porque a Bíblia fala que o leito do casamento é imaculado, tem que ser sem mácula. Você é o altar do Senhor, eu sou o altar do Senhor, você é templo do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Então tem muitas correntes tentando explicar o que não é, porque o que João está trabalhando aqui, e é um texto difícil, mas que nós temos condição de entender isso aqui, porque se ele vai dar vida, é porque ele é o doador da vida, só ele pode dar a vida. E João já trabalhou, inclusive isso, se você viu ele pecar e você orar por ele, Deus pode dar a vida para ele. Por que João está falando isso? Aqui no capítulo 5, no verso 11, ele falou desse conceito. Olha o que ele fala aí no verso 11, antes um pouquinho que nós lemos. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E olha o que ele vai falar também no verso 20, olha lá: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele está trabalhando nesse conceito de morte espiritual e de vida eterna, morte eterna e vida eterna, morte eterna e vida eterna. E ele está falando, olha, tem pecado que a pessoa vai ser condenada, e você não adianta você orar, sabe por quê? Senão você vai se frustrar. Tem oração respondida.
na vontade de Deus, mas tem oração que se você orar, não vai atender, e ele vai estar falando aqui, nós temos alguns, vamos dizer assim, interpretações a respeito disso, porque nós não temos dúvida que o que João falou, ele não está falando de morte física, especificamente, embora na Bíblia tenha alguns casos, eu não vou ler lá porque é por causa do tempo que eu preciso chegar, mas eu quero somente te lembrar de alguns temas. Nós temos lá em Atos, no capítulo 5, versículo 1 ao 11, Ananias e Safira que mentiram para Deus a respeito da oferta, dos dízimos. Eles tinham combinado, eles não precisavam mentir. E eles mentiram e fulminou um, depois fulminou o outro. Nós temos isso na Bíblia. Mas nós temos na Bíblia também, em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 5, falar assim para um pecador, falou assim, entrega ele para Satanás, para que o corpo dele seja morto, seja desfeito, seja moído, mas pelo menos o espírito se salva. Olha o que Paulo está falando para a igreja de Coríntios. Tem um pecado dentro da igreja de vocês que é tamanho, que é tão absurdo, que o filho está possuindo a mulher do próprio pai. Então deixa eu falar para vocês o que você faz com esse camarada. Você vai pegar ele, vai expulsar ele da igreja, desliga na terra, está desligado no céu, expulsa, porque a hora que você desliga, as pessoas não têm entendimento do que significa desligar da comunhão. Às vezes não tem, tô nem aí não preciso de igreja para adorar a Deus. Você tem certeza disso, irmão? Você tem certeza que Jesus falou para Pedro sobre a igreja? Sobre esta rocha que sou eu, vou edificar a minha igreja. E aí a disciplina que vem através da igreja e desliga o membro do corpo e está entregando para Satanás, sabe o que vai acontecer com esse camarada? Você já leu a Bíblia? Que um abismo chamou outro abismo, e o segundo estágio é pior do que o primeiro. A porca voltou, depois de lavada, voltou a lamear-se. O cachorro voltou ao vômito e comeu o próprio vômito. O segundo estágio é muito pior do que o outro, primeiro. Você está entendendo o que é? Paulo falou assim, entrega ele para Satanás, deixa Satanás moê-lo, para ele ver que a hora que estiver doendo, ele vai reconhecer que pelo menos o espírito vai ser salvo. Ou seja, dependendo da hora que desliga, o sofrimento é tanto que a pessoa volta e vai ser salvação. Então, um testemunho lindo disso, que eu briguei com uma pessoa que eu amo demais, porque ele fez isso com um filho, e eu fiquei muito chateado com ele, e eu vi que ele tinha razão. Ele falou assim, eu prefiro honrar a Deus, porque está na palavra, e aconteceu um milagre extraordinário, mas eu não vou entrar aqui para não perder tempo. E nós temos um outro caso, texto da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, se você ler lá depois que Paulo fala, assim, e muitos já estão doentes, e outros já dormem. O que Paulo está falando a ideia? Fala assim, tem uns que já morreram, por quê? Porque participou do corpo e do sangue de Jesus indignamente. Olha, tem que ser sério, aconteceu tudo isso na igreja primitiva, hoje, talvez até aconteça, mas não é isso que João está falando aqui não. Então veja bem, nós não temos dúvida que aqui o que João está tratando é dessa morte espiritual, tá? Porque ele está falando, está dando um conceito para nós, qual o pecado que é para a morte, qual o pecado que não adianta orar, porque você não vai receber a resposta da oração. Ele traçou essa distinção, e se você olhar para a Bíblia Sagrada, em vários textos, nós temos todo o contexto, desde o Velho Testamento, da morte espiritual, embora ali Deus se manifestou com morte física mesmo, tem hora que abria a terra, engolia, tinha hora que mandavam a lepra, tem hora que vinha a disciplina de Deus, o juízo de Deus na hora, mas todo pecado ele leva à morte espiritual, isso aí nós não temos dúvida disso, porque o salário do pecado é a morte, nós temos isso. Então nós vamos ver isso em Romanos, nós vamos ver isso em Tiago, falando a respeito disso, mas nós não vamos perder tempo, por causa nós temos só 10 minutos para terminar. E aí quando nós olhamos então para esse texto específico do pecado para a morte e o pecado não para a morte, existe pelo menos 3 interpretações possíveis. A primeira, eu só vou te falar dela, mas eu não vou perder tempo com ela, porque ela não resiste à mais simples análise. A primeira diria que era um pecado específico, tá? Então ele vai trabalhar a lei mosaica lá em Levítico, em Números, alguns pecados que se acontecesse apedrejava, porque Jesus, o mesmo pecado que estava, não posso ir por esse entendimento, André, e é simples, porque lá na lei mandava apedrejar a mulher adúltera, lembra disso? E o que Jesus vai ensinar para nós? Ensinar que um caminho mais excelente que o apedrejamento, que essa lei, é a misericórdia, é o amor. Quem não tiver pecado, atire
a primeira pedra. E ele escreveu no chão, e ali tem uma mensagem linda, a hora que ele mexe na terra. Depois eu conto para vocês numa pregação, um ensinamento profundo, o simples fato de Jesus mexer na terra. Por que Jesus mexeu na terra? Porque quem mentisse, tinha uma profecia, tinha algo que era feito lá no Antigo Testamento por lei de Deus, que misturava a terra no barro e entregava. Se você estiver falando a verdade, você vai beber isso aqui agora, isso não vai te fazer mal. Mas se você estiver falando a mentira, vai inchar seu ventre, você vai explodir, você vai morrer na nossa frente. Quando Jesus desce, pega na terra, aqueles fariseus lembrou na hora da lei. Nossa, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Se eu atirar e eu estou mentindo, ele está pegando a terra, a lei. Você está entendendo? A maldição vinha na hora. E Jesus foi lá no âmago da questão do coração do homem. Foi todo mundo embora. Mulher, onde estão seus acusadores? Vai, não peques mais. Olha o perdão. Então eu não posso entrar nessa com pecado que não tem perdão, pecado específico. A igreja católica entrou numa dessa e quis interpretar esse texto nessa vertente. Zé Márcio, olha só, né? Tanto que você é sério, tanto que você é errado. E ele falou, você já ouviu falar dos 7 pecados capitais? Quem já ouviu falar esse termo? Tem até um filme, Seven, não vê não, que é horrível, muita morte, muito assassinato. Ele vai pegando os pecados, até que eles entendem, né? Já entreguei o filme, né? Mas o seguinte, a igreja católica entrou nessa corrente. Mas deixa eu te falar algo, sabe de onde veio essa corrente? Antes do cristianismo. Essa questão dos 7 pecados capitais não é da igreja, não é da Bíblia, já tinha algo antes disso, que eles pegaram como disciplina para ensinar o povo. Então não temos isso, se você cometer isso aqui, você morreu. Para você ter ideia, vai vendo, o que você acha dessa corrente aqui? Sabe quais são os 7 pecados capitais? Gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e vaidade. Sobrava quantos? Qualquer um desses, pecado capital, não tem perdão, não ora nem por ele, que é morte eterna. Não resiste. Está entendendo? Porque Jesus mesmo já derrubou isso aqui. Você está lavado pela palavra, só os pés que estão sujos, porque você tropeçou? 20 que eu vou lavar seus pés. Mas o que? Abandona, deixa, arrepende. Porque se você viver na prática do pecado, aí não tem jeito. O que é que a segunda corrente vai falar a respeito do pecado que não tem perdão? E esse você não adianta orar. Não é que não tem perdão, que não adianta você orar. E eu quero te falar, hein? Lembra que eu falei para você que aqui a ordem, não existe uma ordem expressa, mas sim uma proibição expressa, mas sim uma indicação. Olha o texto aí comigo que ele fala. Olha lá. Se alguém, versículo 16, se alguém vir seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida ao que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. E por esses, o que ele está falando? Não digo que ore. Ele está falando, eu vos ordeno que não ore. Eu estou falando para vocês, não façam oração. Ele está falando? Não, ele não está tendo uma proibição, Zé Márcio. Pastor, mas você está forçando a interpretação? Não. Pode ir nos melhores originais que você vai ver. Eu digo para vocês, estou aconselhando que vocês não orem. Por quê? Vocês vão perder tempo. É isso. É proibido orar? Não. Eu estou falando para vocês, pastor, então me mostra essa diferença. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 7. Põe aí, Jeremias capítulo 7, versículo 16. Quando Deus quer proibir, e quando a Bíblia, Deus quer ser claro numa situação que isso não é para fazer, Ele não deixa minhas palavras. Nosso Deus não é igual a nós, não. Ainda mais na moda que nós estamos politicamente corretos. Nosso Deus é sim, sim, não, não. Como nós deveríamos ser também. Embora de vez em quando nós usamos de subterfúgio, dá a volta para poder induzir as coisas. Olha o que diz lá. Quando Deus quis falar, não é para fazer e não é para orar. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Existe uma ordem expressa, proibindo orar para aquele povo. Aqui não, João está falando, eu digo para vocês que nem orem, tipo assim, não, vocês vão perder tempo, tá? Então qual que é a interpretação? O que João tratou na epístola inteira? Tratou dos apóstolos, dos falsos profetas, dos falsos mestres. Ele deu régua para esse povo. Então o que ele vai falar? Olha bem, ele está falando que esse povo era dos nossos, estava no nosso meio, mas nunca, olha só, olha na sua Bíblia, eu quero que você leia isso, capítulo 2, versículo 19, olha como que ele se refere a esse povo. Eles saíram de nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia
eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha como que ele está se referindo. Então quem que ele está falando aqui, a hora que a gente analisa esse texto, ele está falando daqueles que negaram a fé em Cristo Jesus, que conheceram, que vieram para dentro da casa do Senhor, que tiveram entendimento, que foram talvez até lavados, mas que se desviaram e não quiseram mais e começaram a negar a Jesus. Eu ouvi da boca de uma pessoa, que Jesus só me fez mal e que foi crente há muitos anos. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. É renúncia da fé. Hebreus 6, coloca aí, do 4 ao 6, um texto muito conhecido da palavra de Deus, que vai falar um pouco sobre isso. Olha o que aqui diz, Hebreus 6, do 4 ao 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e impondo a ignomínia, a vergonha. A Bíblia toda vai falar desses apóstolos que conheceram, vieram, entenderam, mas depois voluntariamente se desviaram. Por isso que Deus fala tanto, é melhor você não ter conhecido do que você conhecer se desviar da verdade. Não é fácil, não é uma coisa boa diante da palavra de Deus, é condenação. Então ele vem trabalhando isso, e ele vai trabalhar isso também em Hebreus, no capítulo 10, versículo 26 é o seguinte, no Hebreus, no capítulo 12, versículo 16 e 17, vai falar tudo isso, nesse teor das pessoas que apostataram da fé e se retiraram da igreja, como eu li aqui no 2,19, eles estavam no nosso meio, mas não era nosso, depois ele saiu, foi embora e começou a falar mal, começou a plantar heresias, era isso, negam o filho, não tinham um pai. Ele vai falar isso aqui no capítulo 2 de João, versículo 22, que por eles negar o filho, eles não têm o pai, e vai falar ainda, que eles são filhos do diabo e não de Deus, versículo 3, capítulo 3, versículo 10, diz assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Ele está falando desses, que eram hereges, estavam ensinando heresia para o povo. Então aqui dentro do contexto da carta, de que nós estamos estudando, o que mais nós indicamos, que qual que é que, essa aqui você não, eu estou falando para vocês, eu digo a vocês, nem ore, por quê? Vocês não vai adiantar vocês orar por ele, Deus não vai ouvir a sua oração, você vai perder seu tempo. Mas na dúvida, pastor, eu te falo, proclame a oração intercessória, viva o amor de Cristo. Se você não sabe qual que é a vontade de Deus para aquela pessoa, interceda, porque não é proibido, a Bíblia não está proibindo. Eu diga vocês não orem, se for o caso, você está perdendo seu tempo, mas eu te digo, é melhor você perder o tempo orando, do que você gastar o seu tempo com outras coisas que não é oração intercessória. E a terceira corrente, e a última, que aí eu não preciso que eu já falei isso aqui puder, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa eu não preciso nem me aprofundar, porque essa todos nós sabemos, e todos nós, às vezes, morrendo de medo disso, até do nosso pensamento ser mais rápido que nós, Márcio. Às vezes ver uma coisa e fazer o que os fariseus fizeram, é uma coisa que é de Deus, você atribuir ao Satanás, ao Beelzebul. Se você olhar na Bíblia Sagrada, aqueles fariseus deliberadamente também, eles olharam para as obras poderosas de Jesus Cristo, feitas no poder do Espírito Santo, e o que eles falaram? É pelo maioral dos demônios que ele faz essas obras. Olha só o que eles fizeram. E aí o próprio Senhor Jesus vai falar do pecado que não tem perdão. É diferente. Adianta orar por um pecado que não tem perdão? Eu te pergunto. Então, se você pensar dentro do contexto, presta atenção no que eu estou te falando, nós estamos num culto de ensino, dentro do contexto da carta, e o que João está falando de pecado que tem perdão e pecado que não tem perdão, nós precisamos interpretar dentro do texto. Ele começou com uma narrativa, ele construiu um texto para dar uma interpretação e ter uma conclusão. Então ele falou dos falsos profetas, dos falsos mestres, refrisou isso pelo menos 3 vezes, usou esse termo,
dentro da Bíblia, usou o termo anticristo, falou das réguas que nós temos para medir eles, falou da certeza da nossa salvação, que o que eles falam não pode interferir em nós, porque a régua mede eles, mas também passa um prumo na nossa vida. E aí ele vem falar: olha, quanto à oração, se você tem certeza da sua salvação, ore, porque se você orar na vontade de Deus, você vai ser respondido. E tem um detalhe: se você vê alguém pecar, ore por ele, porque Deus pode dar vida para ele, restaurar ele. Mas é o pecado que não é para a morte. Mas o para a morte eu te falo, eu te digo, nem ore, eu sei, você vai perder seu tempo. Concentra naqueles que você pode orar e que Deus pode dar vida para eles, porque tem uns que se apostataram e foram embora. É isso que ele está falando. Mas aí eu estou te falando que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é uma revelação do próprio Senhor Jesus. Então eu quero te falar: alguém blasfema contra o Espírito Santo, e blasfema uma, duas, três, adianta nós orarmos? Adianta você perder tempo? Uma pessoa que vive falando de Deus, vive falando das coisas de Deus, vive falando das coisas sobrenaturais, e atribuindo até vários nomes, né, que não convém falar aqui no altar do Senhor. Mas essa pessoa vive voluntariamente blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Você acha que adianta você orar por ela? Talvez uma pessoa dessa é melhor a gente fazer como Paulo falou: entrega para Satanás, deixa Satanás moer o corpo dele, porque a hora que ele estiver sentindo uma dor, quem sabe ele se converte, a alma dele seja salva. Você está entendendo? Tanto que é complicado, tanto que é séria a nossa oração, e tanto que essa oração tem poder, porque você é salvo em Cristo Jesus. Terminando o versículo 17 que nós lemos, ele fala que todo pecado é injustiça. Ele disse aí: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. O que ele está falando aí? Ele está dizendo o seguinte: olha, presta atenção, porque quando Deus se revela, quando Deus deixou isso aqui tudo para nós, e a prática do mal, que é essa injustiça, é pecado. Só que quando você pratica a injustiça, você está quebrando um atributo moral e uma lei de Deus. Então, quanto mais você se aproxima de Deus em oração, quanto mais você busca o padrão moral de Deus através da oração, através do estudo da palavra, menos risco você tem de cometer injustiça, menos risco você tem de quebrar as réguas que eu estou falando para vocês. Então vocês lembrem-se disso, não deixa o pecado ser recorrente na vida de vocês. Ele vai trabalhar toda a carta dele dizendo: prática do pecado, prática do pecado. Aquele que é de Deus não vive pecando, aquele que é de Deus não vive na prática do pecado. Ah, mas se alguém pecar, nós temos um intercessor. Ele sempre fala isso. Ele não está falando de um pecado pontual, mas ele está falando de alguém que deliberadamente vive na prática de um pecado. E aí eu termino aqui te dizendo o seguinte: se você tem alguma coisa que você precisa largar, e que você sabe que precisa, e que você talvez não tenha força para deixar, e que recorrentemente isso te abate, recorrentemente você tem pedido perdão pela própria coisa, pela mesma coisa, eu quero te dizer: toma cuidado, porque o pecado sai da qualidade de pecado e vira iniquidade, que é a repetição. E a iniquidade tem um poder muito sério na nossa vida de cauterizar a nossa mente e o nosso coração. Sabe o que acontece? A iniquidade, ela não faz você mais entristecer com o pecado, mas o Senhor Jesus tem poder para perdoar tanto os nossos pecados quanto as nossas iniquidades, nos limpar de toda e qualquer injustiça. Pastor, mas eu não dou conta. Pois é, mas você tem um que te dá poder, porque a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, e Ele fala como? Segundo o seu poder que opera em nós. E a Bíblia diz mais: é Ele que opera em nós o querer e o realizar. E Jesus ainda falou em Lucas, 11:33, olha: a todos que pedirem, eu darei o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nós vamos vencer. E como? Através da oração, que a promessa de Jesus é: os que orar, os que pedir, eu vou dar o Espírito Santo. Então, diante dessa palavra, a aplicação que eu quero deixar para a igreja: ore e lembre das réguas que o Senhor diz, tanto para nós medirmos os outros, mas quanto para nós medirmos a nós mesmos. Tenha convicção da sua salvação e entre com liberdade no trono da graça, porque um vivo e novo caminho foi aberto através do véu que se rasgou, através de Jesus Cristo. Você tem livre acesso ao Pai.
mas entre com o coração limpo e certeza da sua salvação, não porque você é bom, mas porque você creu nos méritos e na obra do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé?